Graça e paz, mulheres. Foi muito enriquecedor estudar as 7 disciplinas do cristão e eu louvo a Deus pela vida da Tati, que nos apresentou esse livro, e a escritora, que é Elizabeth Gilliot, porque foi muito proveitoso estudar ao longo deste ano sobre as disciplinas do cristão, poder ouvir irmãs que eu tanto admiro e compartilhar com vocês. Então, quero deixar aqui esse agradecimento. Eu agradeço também pela oportunidade de estar aqui. Agradeço às irmãs que oraram por mim. Vocês oraram tanto que Deus aumentou o meu tempo de preparo. Não sei se foi suficiente, mas eu acho que eu busquei aproveitar esse tempo. Então continuem orando por mim, porque é um desafio muito grande estar aqui. A Elizabeth, ela começa o livro perguntando o quanto sentir-se bem é importante em nossas vidas. Em que momento sentir-se confortável se tornou mais importante do que obedecer? E o que sentir-se confortável tem a ver com a vontade de Deus? Vamos ver o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 10, do 4 ao 5. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Os sentimentos, assim como os pensamentos, eles devem ser levados cativos à obediência a Deus. Se nós formos depender da nossa própria motivação ou estado de espírito para fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, estaremos vivendo como um barco no mar à deriva, sem leme, que vai para onde o vento soprar. E não foi para isso que nós somos criadas. Ninguém cuja primeira preocupação é sentir-se bem pode ser um bom discípulo. Nós somos chamadas a carregar a cruz e glorificar a Deus, independente dos nossos sentimentos ou nível da nossa motivação. Primeiro ponto, uma determinação não é um sentimento. A história de Daniel nos dá um ótimo exemplo prático sobre a vitória de uma vontade dirigida por Deus sobre as emoções naturais. Daniel 1, do 8 ao 9. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. O livro de Daniel, por incrível que pareça, para todas nós que crescemos ouvindo as histórias da Bíblia, o livro de Daniel não é sobre Daniel, mas sobre o Deus soberano e determinante do destino de Daniel. O livro começa tragicamente com o rei Nabucodonosor da Babilônia conquistando Judá e levando Daniel e seus 3 amigos e os vasos do templo para o exílio. A Babilônia procura remodelar Daniel e seus amigos à sua imagem, imergindo-os em sua língua e literatura, ditando sua dieta e dando a eles novos nomes babilônicos que se referiam aos deuses da sua terra. Na Babilônia, o povo de Deus enfrenta uma dominação cultural completa. Me parece muito parecido com o que nós temos hoje. A gente liga a televisão, a gente passa por uma rua e o que a gente escuta dificilmente é algo que nos ajude a obedecer ao nosso Deus. Muito pelo contrário, são palavras profanas, são ensinos que buscam nos distanciar daquilo que nós somos criadas. Vamos ler o texto novamente. Decidiu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos.
ele nos diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Isso implicava em uma dieta muito restrita, implicava em pedir a autorização ao chefe dos eunucos e a se abster dos prazeres do palácio. Quais sentimentos provavelmente habitavam naquele momento em Daniel, sabendo que ele havia sido levado para o exílio e estava sujeito às condições de um povo idólatra que não temia Deus? Medo, vergonha, desânimo, dúvida. Daniel, então, mesmo diante de tamanha dificuldade, escolhe não se contaminar com as iguarias do rei. E quando eles foram chamados à presença do rei, eles mostraram 10 vezes mais inteligência e sabedoria do que os encantadores que haviam no reino. Após a morte do rei Nabucodonosor, o rei Belsazar, que era seu neto, assumiu o trono. E após a morte de Belsazar, o rei Dário assumiu o trono. Dário estipula Daniel como presidente dos sátrapas, por seu espírito excelente e por causa do seu bom desempenho. Daniel foi objeto de grande ódio e inveja. Seus rivais traçaram um plano para o matar. Após não encontrar nenhuma forma de atingir Daniel, resolveram dizer ao rei que estipulassem uma lei onde ninguém poderia orar a outro Deus por 30 dias. Daniel não agiu por sentimento, e sim por decisão, e a decisão dele era obedecer. Assim ele fez, continuou orando ao Senhor, continuou orando ao Deus verdadeiro e foi lançado na cova dos leões. Pela manhã, o rei Dário, que não queria que tivesse acontecido isso com Daniel, foi até a cova dos leões e perguntou. Daniel 6, do 20 ao 23. E, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Não espere vontade ou desejo para realizar algo virtuoso. Razão e compreensão são suficientes. São raras as vezes que os nossos sentimentos nos guiam rumo à obediência. Notem que não tem nada a ver com sentir-se confortável. É uma decisão da vontade, sem deixar levar em conta as emoções. Quantas vezes caímos na armadilha de nos deixar guiar pelos nossos sentimentos? Não estou me sentindo confortável para pedir perdão por ter sido grosseira com aquela irmã. Não estou animada para ir ao culto, estou sem motivação. Ai, a irmã Tati pediu para eu decorar o templo para o momento mulher. Ah, mas hoje eu não estou motivada. Eu não me sinto assim feliz para colar florzinhas na parede. São contextos simples do nosso dia a dia que podemos colocar em prática hoje e deixar de lado o sentimento e agir por determinação. Independente do meu sentimento, eu estou determinada a servir. Independente do quão confortável eu estou com a situação, devo estar determinada a obedecer. Existe um jargão que eu vi em uma série que eu gosto de assistir e eu acho legal usar quando alguém me pede para eu fazer uma coisa que eu não quero. Então, alguém fala, ai Marina, vamos prospectar em uma feira lá em Alphaville, coisa que não vai dar em nada pra gente. Eu falo, olha, eu adoraria, mas eu não quero. Nós, enquanto cristãos, nós devemos utilizar uma frase diferente. Então, a gente tem ali
os nossos deveres, os nossos compromissos, e muitas vezes nós não queremos fazer. Então a gente deve pensar assim, olha, eu não quero, mas eu vou fazer. Eu não gostaria muito de fazer isso, mas eu quero e eu vou fazer isso. Segundo ponto, levante e trate dos negócios do rei. A Bíblia nos diz que Daniel teve muitos sentimentos com tudo que ele passou, mas ele se levantou e tratou dos negócios do rei. Daniel 8:27. E eu, Daniel, desmaiei e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. E espantei-me acerca da visão, pois não havia quem a entendesse. Daniel havia recebido uma visão e, após interpretá-la, se sentiu fraco. Um pouco antes desse texto, diz que Daniel ficou alarmado e perturbado com as visões. E o que ele fez? Ele levantou e tratou dos negócios do rei. Muitas vezes nós damos uma importância tão grande ao que nós sentimos que esquecemos dos negócios do rei. Nós falhamos com os nossos compromissos, fadado ao sentimento. Levante-se e vá tratar dos negócios do rei. Qual é a sua obrigação? É acordar cedo? É lavar louça? É cuidar da sua casa? É fazer um café bem feito para os seus? É atender clientes? Gerenciar a sua equipe? Levante-se e trate dos negócios do rei, até mesmo quando a vontade não vier. O rei aqui nós podemos contextualizar para o nosso patrão, nosso marido, nosso papel como mães, nosso compromisso, e podemos dizer: a sua dedicação ao rei é fruto do seu relacionamento com o rei eterno. Daniel 10:12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras eu vim. E disse: não temas, homem muito amado. Paz seja contigo, sê forte e tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, fiquei fortalecido. E disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Fica claro na história de Daniel que compreensão e clareza do momento que nós estamos vivendo não é algo fácil. E que as respostas das orações muitas vezes devem ser processadas por muito período, por um tempo muito longo. Isso exige de nós, mais uma vez, decisão e não vontade. E o que o anjo disse para Daniel quando ele apareceu ali depois de Daniel estar sofrendo tanto com aquelas visões que ele não entendia? O anjo disse: poxa, cara, olha, você passou por grandes dificuldades, hein? Eu não queria ser você. Primeiro fui capturado, levado para o exílio. Depois, seus amigos foram para a fornalha. Depois disso, tentaram te matar, né, cara? Seus parceiros lá, as pessoas que você trabalhava. Fizeram uma emboscada para você e fizeram que você fosse para a fornalha. Aí, como se tudo isso não fosse suficiente, agora essas visões sem pé e nem cabeça? Olha, tenho dó de você, viu? Não. O anjo disse para Daniel: seja forte, eu estou contigo e você é muito amado. Então, da próxima vez que os nossos sentimentos quiserem nos afastar da obediência de Deus, nós podemos pensar nessas coisas. Você é amada, seja forte, vai ficar bem. Eu estou contigo. Terceiro ponto, os sentimentos existem. Elizabeth conta em seu livro que, ao terminar uma palestra sobre disciplina dos sentimentos, uma irmã procurou animada, elogiou a palestra, falou: Elizabeth, que palestra maravilhosa! E disse: olha, eu entendi sobre a disciplina dos sentimentos, mas é claro, né, em algum momento você teve sentimentos profundos. Como você se livrou deles? Aí a Elizabeth brinca: poxa, a vida não entendeu nada. Não há nada na Bíblia que sugira que as pessoas santas são aquelas sem sentimentos. O maior exemplo de todos, Jesus,
Era plenamente homem e totalmente sujeito às tentações humanas. Ele mostrou sentimentos profundos e doces, tomando bebês no colo, chorando por Jerusalém, chorando por seu amigo. Ele mostrou ira, aqui no sentido de indignação, no templo, quando estavam vendendo itens no templo. Sentiu angústia, sentimento profundo causado pelo descaso dos outros. Antes da crucificação, ele estava com a sua alma angustiada, tanto na mesa da ceia quanto no Getsêmani. No entanto, Jesus cumpriu a ordem do Pai e se entregou como cordeiro maculado por mim e por você. Nenhum sentimento humano, maior que tenha sido, o dissuadiu. Em Jesus, nós vemos uma suprema harmonia entre os sentimentos humanos bem ordenados. Então sabemos que todos temos sentimentos e não é possível anulá-los. Então devemos ser meras vítimas do que sentimos, como barco à deriva, sem leme, sem vela, sem âncora. É assim que o discípulo está destinado a viver? Não, isso não é disciplina. A carta de Judas, meu irmão de Jesus, fala de pessoas que vivem de acordo com seus sentimentos. Judas 12. Estas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco sem o menor pudor. Agem como pastores que a si mesmos se apacentam, vagam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos, são como árvores sem folhas nem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São como as ondas bravas do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas errantes, para as quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. A carta traça um quadro de pessoas que vivem da fantasia do apetite, mostrando desprezo pela autoridade, vivem pelo instinto, como nuvens impulsionadas pelo vento, ondas furiosas no mar, produzindo apenas espumas dos seus atos vergonhosos, sempre tentando mudar a vida pelos seus próprios desejos. Elas são guiadas por emoção e nunca pelo Espírito Santo. Isso aponta diretamente para 2 situações. Eu escolho fazer a minha vontade, sigo o meu sentimento. Ou eu escolho fazer a vontade de Deus, sigo obedecer. Se eu insisto em moldar a minha vida de acordo com os meus sentimentos e desejos, para que eu possa sempre me sentir confortável, eu estou, por essa insistência, negando o Senhor. Não estou reconhecendo que o único mestre é Cristo Senhor. A mentalidade da nossa mente, ela é sempre inimiga de Deus. A mentalidade humana pode ser caracterizada como fornicação, impureza, indecência, brigas, inveja, ambições egoístas, ciúmes, intrigas. Aí Paulo explica em Romanos 8, do 6 ao 7. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Irmãs, quantos divórcios não têm acontecido porque alguém achou melhor seguir o coração, buscando o seja feliz? O mundo diz: negue os seus sentimentos e você estará se matando por dentro. A Bíblia diz: faça morrer as obras do corpo e viverá. Romanos 8, 12 e 13. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua mente humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O que caracteriza a vida de quem obedece e escolhe não obedecer os sentimentos, nossa natureza humana. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
Observe que domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Veja que fica evidente a nossa possibilidade de controlar nossas atitudes. Não é tudo o controle do Espírito. A mulher que aceitou o governo do Espírito aceitará a disciplina de seu mestre e se disciplinará voluntariamente. A autodisciplina mostra maturidade espiritual e emocional. Sabe quando acontece uma situação e você pensa assim, poxa, se fosse a Marina antiga, a resposta seria péssima. Eu daria uma invertida, olha, 2 quentes e um fervendo, eu ia dar uma nela. Mas e você vê que fala, poxa vida, eu me autodisciplinei através do Espírito Santo e não dei uma resposta que eu daria em outro momento. Enquanto nós vivermos no corpo dessa morte, lutaremos contra a natureza humana, contra aquilo que está em guerra com Deus. O mal que eu não quero ainda está lá. Os sentimentos são fortes, sejam eles bons ou maus. Às vezes eles ajudam. Eu tenho uma irmã que eu amo, eu quero fazer o bem a ela, eu quero presenteá-la, eu quero estar perto, eu quero estar em comunhão, eu quero adorar com ela. E às vezes eles dificultam. Não estamos falando sobre anular os sentimentos ou fingir que eles não existem. Quando falamos em educar uma criança e discipliná-la, não estamos falando em nos livrar dela, mas sim colocá-la sob controle e não no controle. Os nossos sentimentos devem estar sob controle e não no controle. A obediência é sempre possível. É um erro pensar que quando os sentimentos são fortes demais, nós não podemos agir sobre ele. Ah, não, mas com aquela pessoa eu saio da casinha. Não tenho paciência com ela. Foi a vontade de Jesus que triunfou no Getsemane, no momento de angústia e depois na cruz. A força da vontade de Jesus foi provada em sua oração. Mateus 26, 39. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a sua vontade e não a minha. Havia uma batalha sendo travada entre a resposta humana natural e o que estava acontecendo, e o seu desejo absoluto de fazer a vontade do Pai. Jesus veio à Terra para fazer a vontade do Pai. O seu propósito era muito simples, mas realizá-lo não foi fácil. Ele não poderia se sentir confortável com isso, mas mesmo assim ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Recentemente, uma amiga convertida, há pouco tempo, me procurou para dizer que ela não estava mais sentindo um friozinho na barriga, um arrepio durante o culto da sua igreja. Eu acho que não tá mais me pegando. Ela fala, a mensagem não me pegou, o louvor não me pegou, ela usa esse termo. Graças a Deus eu já estava estudando sobre a disciplina dos sentimentos e estava inclusive com o livro na minha bolsa que eu vou lendo no metrô. E eu pude mostrar para ela, biblicamente, sobre os sentimentos, sobre a obediência a Deus, e mostrei uma frase da Eliot para ela, que diz assim: um apego contínuo e tranquilo, fazendo sobressair a vontade de Deus sobre a minha vontade, e um descanso em amor tem um valor infinitamente maior na vida cristã do que experiências sentimentais. No culto, não são os nossos sentimentos que devem ser exaltados, mas Cristo, e o nosso amor a Ele é demonstrado pela obediência. João 2. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Nosso amor será demonstrado pela obediência, e não sobre como nos sentir bem durante a pregação ou no culto. O amor é uma ação, não é um sentimento. Quando Jesus perguntou a Pedro, ele não disse, Pedro, o que você sente por mim? Ele disse, Pedro, você me ama? Então apacente os meus cordeiros. Para finalizar,
Não menospreze os sentimentos. Não ridicularize os sentimentos. Não finja que eles não existem. Os sentimentos foram dados a nós por Deus como parte da nossa humanidade. Nós não devemos nos fortificar contra nossas emoções. Precisamos saber identificá-las, muitas vezes nomeá-las. Por exemplo, tô com um sentimento tão ruim, nossa, minha amiga do lado bateu a meta e eu não, tô com um sentimento ruim, uma aflição. Não, eu não tô aflita, tô com inveja. Vai no banheiro, ora, pede perdão e pede ajuda para Deus, para você reagir de uma forma diferente. Peça perdão por sentimentos que ofendem a santidade do seu Senhor. Depois deposite diante do Senhor para que Ele treine a reação. Que nós podemos ter a nossa reação treinada. Os sentimentos bons ou maus não irão sumir. O que será moldado após intimidade e crescimento espiritual são as nossas reações. Que nós, mulheres da IBCF, enquanto mães, filhas, amigas, funcionárias, estejamos prontas para treinar as nossas reações. A disciplina dos sentimentos é o treino da reação.